Então, eu lembro assim, de uma figura que eu acho bem bacana, que é... Sempre cito, até porque eu acho realmente uma figura interessante. Lá dos primórdios do feminismo, uma das primeiras mulheres que escreve um texto de sustentação interessante, que é a Mary Wollstonecraft. Ela fala assim, feminismo é uma luta pelos direitos da humanidade. E ela não falava, então, que era simplesmente uma luta pelos direitos da mulher, embora ela também lutasse pelos direitos da mulher. Mas era uma luta pelos direitos da humanidade, porque naquela época ali do século XVIII também, os filósofos de Rousseau, Burke, Kant, Shaftesbury, qualquer um desses ingleses ou alemães que vocês forem pesquisar, eles estão sempre falando de humanidade. Humanidade. O que é a humanidade? No caso do Kant, é mais uma aberração total, né? Porque o Kant falava assim, humanidade é, enfim, o autorreconhecimento do sujeito na sua condição de ser livre conectado ao coletivo. Então, ele é particular e ele é universal ao mesmo tempo. Quer dizer, cada um de nós é um ser pensante, racional, e é porque a gente é racional que a gente participa da humanidade. Mas as mulheres não é bem assim. Tá, mas elas também são racionais, porque como é que você sabe que elas são racionais? Elas também raciocinam, elas também falam e elas também entendem as coisas, né? Mas acontece que, para Kant, a racionalidade das mulheres era muito fraca perto da racionalidade dos homens. E aí, ele tem um texto que é conhecido, está publicado em português, quem estuda filosofia deve ter passado por esse texto, chama Observações sobre o sentimento do belo e do sublime na diferença entre os sexos. E lá, nesse texto, ele deixa muito claro assim, como que uma mulher deve ser em função da sua natureza e como que um homem deve ser em função da sua natureza. Então, por exemplo, mulheres não aprendem geometria, não devem falar grego, filosofia fica ridículo, uma mulher deve ser um enfeite, deve ser bem comportada, punk tá louca, rock tá doida. Aliás, rock já tá doido, né? Mas assim, mulher no rock mais doida ainda. Quer dizer, esse tipo de coisa era muito absurda que uma mulher tentasse fazer isso, porque o que cabe a uma mulher? Ser bonita, calada, bonita e burra, né? Bonita e burra. Boazinha. Não tão burra que não dê para você conviver com ela, mas também não tão inteligente que vá perturbar você. Porque eu acho que o feminismo é uma solidariedade que as mulheres têm para com as outras mulheres, porque essa solidariedade ela não tá dada historicamente também. Você falou muito bem que pensa-se sempre, né, que as mulheres competem entre elas, e tem toda uma mitologia também e uma doutrinação teórica falando no senso comum, né? E também mesmo no mundo fora do senso comum, de que as mulheres competem entre elas e que elas estão sempre disputando e que as mulheres não se gostam e que elas não se apoiam. E isso é só intriga da oposição. Quer dizer, mas muitas vezes as próprias mulheres entram nessa história. Talvez porque as mulheres, no contexto do desempoderamento sob o qual elas vivem, talvez elas tenham uma autovalorização tão fraca mesmo que elas não possam se autoafirmar como tais. E aí elas precisem sempre desse apêndice, dessa prótese de identidade que se transforma na qual se transforma um homem na vida de uma mulher, né? Porque o que é um marido, por exemplo? O marido é uma espécie de prótese política de uma mulher. Lembra aquelas mulheres que a senhora da Silva das Quantas, né? Sabe? Ela não tinha nem nome, ela era o nome do próprio marido, é como se o marido fosse uma prótese dela para que ela possa existir. Ao mesmo tempo, ela é uma propriedade do marido. Ela não existe, né? Você fala da cena punk, que é a cena que você viveu, mas tem, enfim, uma vasta história que acho que poder-se escrever a história do rock a partir da história também dessas mulheres que ficaram veladas. E o caso da Wanda Jackson é interessante, né? Alguns riffs que são notórios como sendo inventados por homens e originários do estilo foram feitos pela Wanda Jackson. Se você garimpar mesmo, ela que fez aquela pentatônica lá, que dava aquele negócio meio blues, que dava aquela coisa meio rockabilly. E ela foi também a primeira mulher a cantar rasgado. Então, assim, na história do Riot Girl, que é da onde eu venho, assim, que é o feminismo punk, se você for descobrir, pensar quem que seria a primeira pessoa que fez esse tipo de coisa que a gente faz hoje, de que é a mulher gritando e tal, não sei o quê, foi a Wanda Jackson. Só que ela foi colocada em segundo plano, e eu acho que isso sempre aconteceu ali. Tipo, colocava uma pessoa para abrir para o cara famosão e automaticamente ela já era menor, assim. Então o rock ele já tem estruturas políticas para que a mulher ela não consiga se sobressair, assim, né? Essa estrutura, digamos assim, ela ainda está em vigência na nossa cultura. Esse hábito nosso, muito arraigado de olharmos para os homens e ver poder
e olharmos para as mulheres e vermos impotência, ausência de poder em todas essas frentes. Você vê muito em banda, assim, a experiência que eu tive, até relatos de bandas femininas famosas, americanas, de problema na formação da banda, da menina não aguentar um ensaio, porque se você critica, ela começa a chorar na hora e sai, desacredita dela mesma, assim. Isso é um processo que eu vi acontecerem com várias bandas que acabaram, assim. A coisa está tão impregnada em cada célula do corpo da menina que ela é uma inútil, imprestável, em termos de tocar algum instrumento, que a pessoa desaba, assim. Eu já vi, assim, as meninas, tipo assim, começa a tocar e aí o público não está prestando muita atenção, a menina começa a ficar insegura, começa a tremer, começa a errar, começa não sei o que lá. O rock é um negócio sinistro para quem é inseguro, então isso, assim, na questão da mulher é muito mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, a coisa que eu acho abominável dessa construção do sexismo que está na base do patriarcado é que surgem realmente essas figuras que vestem o personagem do homem total, do macho absoluto. Esse sujeito que vira um fascista, muitas vezes. É esse mesmo cara que vai depois espancar, vai estuprar a mulher. Isso é uma ameaça histórica contra as mulheres, vocês sabem. Uma ameaça apavorante. E que é o sujeito também que provavelmente depois vai bater no homossexual. E na hora que ele bate no homossexual, isso eu acho um momento muito impressionante também, porque é o único jeito que esse cara tem de ter um contato corporal com o homossexual. E o contato corporal, seja doce ou seja violento, ele é sempre erótico, né, gente? Então é óbvio que esse cara super macho, alfa, tudo, e querendo comer todas, ele está louco para ser devorado por um cara. Nossa. Ele está, assim. Mas, aliás, uma questão que a gente não falou aqui, mas que talvez vocês possam perguntar e possam discutir, possam levantar, que eu acho das coisas mais importantes da história do feminismo foi a desconstrução da maternidade, né? Eu ia falar isso quando você falou assim, eu me sinto mais... A coisa da mulher é com o feminismo. Eu até ia brincar, falar assim, porque tem mulher que fala que só se torna mulher quando vira mãe. E era o quê antes, né? Pois é, gente. Eu só me torno mulher quando eu fico feminista. E é verdade, na história sempre foi isso. As mulheres obedeceram, na verdade, a esse discurso que é um discurso hétero determinado também, que fala que você tem que ser mãe para você poder ser alguém na vida, para você poder se realizar como mulher. E é uma coisa tão idiota, né? Quem quer se realizar como mulher, né? Elisa, eu quero dizer primeiro que eu sou super fã do Dominatrix, a banda é foda. E assim, é uma pergunta até meio primária que eu vou fazer, mas é uma coisa que eu pelo menos, sempre reflito muito sobre essa questão e tal. Eu cresci nesse meio punk, heavy metal e tal, e é um meio muito machista e tal, e sempre gostei de meninos e nunca escondi a cara para isso, assim. Como é que você vê essa contradição do rock ter o espírito da liberdade e, ao mesmo tempo, né, bandas de mulheres sofrerem preconceito? Eu acho que é aquela liberdade... É a mesma história da Revolução Francesa, né, que é a igualdade, fraternidade, né? Aí fizeram a declaração dos direitos do homem. Aí a mulher, como era o nome dela? Não sei falar francês. Olympe de Gouges. Ela falou, ficou brava e escreveu a declaração do homem e da mulher ou da mulher só? Do direito das mulheres. Aí falaram, aí os insurgentes lá falaram que ela tinha esquecido das suas virtudes de mulher e guilhotinaram ela. Você entendeu? Eu acho que é a mesma coisa, é aquela liberdade para alguns, né? Então, o rock é o rock transgressor, mas uma transgressão, que agora eu vou entrar numa coisa um pouco que incomoda algumas pessoas, mas eu vou falar. Eu acho que muitos caras dentro do rock entraram no rock para poder ter uma adversidade, ter algum elemento de adversidade. Você entendeu? Por exemplo, um homem branco, hétero, rico, de classe média. Aonde que ele vai ser cool? Se ele é um cara branco, de classe média. Ele sendo roqueiro. Então, quando um ídolo do rock não quer sair do armário, ele está reafirmando o machismo, reafirmando a homofobia, reafirmando o patriarcado. Então, assim, o rock ele trabalha com essas duas coisas difíceis e contraditórias mesmo. Então, mas olha só, eu acho que as pessoas também não se declaram porque você perde audiência, você perde plateia. Mas né? será que perde? Não é mito isso?